Eu faço parte da geração Jesus Cristo, que tem como pastor Tupirani, o último Elias, o único que não se corrompe com política, o único que não se mete em congresso nacional, o único que não apoia a maçonaria. Eu gostaria de, nessa hora, estar falando aqui sobre um versículo bíblico de Jeremias 17,5, em que fala: maldito o homem que confia no homem, que faz do braço da carne a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Esse versículo se aplica muito bem a Silas Malafaia, um traidor do povo de Deus, um vendedor do povo de Deus, que assim como os pastores na Segunda Guerra Mundial, no comunismo fizeram, assim é Silas Malafaia, um traidor, um mercenário, um homem que só pensa em dinheiro, um homem que tem mais de 120 igrejas. Como é possível um pastor ter 120 igrejas? Se ele é pastor, ele não pode se desmembrar e estar em 120 igrejas ao mesmo tempo. Ou seja, isso prova que ele não é um pastor, ele é um comerciante de almas, ele é um leiloeiro do povo de Deus. Ele se diz com capacidade para formar pastores, ele diz que unge os pastores que tem no mínimo 2º grau, ou seja, é um retardado, é um homem que, sinceramente, traz muita vergonha, né, aos evangélicos que ainda acreditam nele. É um homem de muita vergonha, porque aonde já se viu, Davi tinha 2º grau. Segundo relatos, Davi nem mesmo tinha acesso a pergaminhos, nem mesmo sabia ler ou escrever, né? E esse homem hoje diz que ele consagra pastores que têm 2º grau. Ou seja, é um mercenário, é um ladrão, é um bandido, né? Metido com a maçonaria, metido com a política. Em entrevista que eu via dele ainda há pouco, ele dizia que temos que apoiar homens no Congresso, né, para reverter as leis que criam por aí, enfim. Silas Malafaia, quem tem Deus não precisa de constituição, não precisa de homens no poder, porque malditos são esses que estão confiando no braço da carne. Quem confia no Senhor sai do Egito pelo braço forte do Senhor. Quem confia no Senhor é livre dos 185.000 assírios pelo braço do Senhor, pelo anjo de Deus que foi enviado e que matou 185.000. Não precisamos de homem nenhum na política. Agora, você é um homem caído, um homem que perdeu a unção porque foi se meter com a política e fica aí dizendo para todo mundo, né, que você tem que apoiar políticos se baseando em um versículo de Romanos 13. Primeiramente, Silas Malafaia, você não pode desprezar 66 livros e ficar com um versículo, com um texto bíblico. Isso é antibíblico, isso é satânico. O próprio diabo fez isso em Mateus 4, quando ele está ali no deserto com Jesus. Quantos versículos bíblicos ele utilizou? E é o mesmo que você faz. Então eu gostaria aqui de desmentir esse versículo que Silas Malafaia usa de Romanos 13, para você aí que é assembleano, que tem um coração sincero, mas que está sendo enganado e ludibriado por esse Silas Malafaia, um homem sem vergonha, sem caráter, maçom e satanista. Porque quem se mete com Satanás, quem se mete com política, está no mesmo meio. É impossível uma pessoa entrar num tonel de lama e sair limpo. E é isso que Silas Malafaia faz. Ele se mete com a política e logo vem um escândalo como esse do Eduardo Cunha, há poucos dias aí mencionado na televisão. Ele apoiou Eduardo Cunha, tá lá na internet para qualquer um ver, é só colocar lá, Eduardo Cunha, Silas Malafaia, ele tá no showmício do Eduardo Cunha apoiando, e agora, né, mais um que fica provado que é um ladrão, um satanista, um assassino em massa, porque é isso que Eduardo Cunha é. Porque quem desvia dinheiro das verbas públicas é um assassino em massa, né? Então ele se baseia nesse versículo aí de Romanos 13, falando que não, mas temos que respeitar as autoridades. Silas Malafaia, povo assembleiano, desperta tu que dormes. Porque, primeiramente, quando Paulo fala aquilo ali, quem te garante que Paulo estava falando de autoridades desse mundo? Porque nós sabemos que a autoridade em Israel eram sacerdotes, não eram autoridades desse mundo. Então você não tem garantias disso. Eu até acredito que Paulo estava falando de autoridade do teu povo a respeito dos sacerdotes. E os sacerdotes usavam como base para a regra, para a conduta do ser humano, o quê? Constituição?
Não, usavam Bíblia. Então eu até acredito nisso. E muitos assembleianos vêm falar, não, mas Daniel era político, José era político. Primeiramente, são pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, que querem nos afrontar, mas não têm conhecimento, se baseiam unicamente no que Silas Malafaia e esses pastores desgraçados das Assembleias de Deus falam. Ora, Daniel era cativo, José era cativo e nunca roubaram o rei. E nunca Deus deu autorização para eles se elegerem ou criar leis. Todo homem que cria lei está em rebeldia contra Deus. E se você se descrente e você está aceitando Constituição, está aceitando toda essa palhaçada aí dos seus pastores que são misturados com política, você está em rebeldia a Deus também. Deus nunca autorizou homem nenhum a criar lei. Agora eu vou falar aqui também de um ponto em que Silas Malafaia, ele, alguns anos atrás, ele falava sobre as rádios piratas, que eram ilegais, que tinha que combater. É um desgraçado, é um filho do diabo, um satanista, né? Ô, desgraçado, aonde que rádio pirata tem que ser combatida? Combatida por quem? Pelas autoridades? As autoridades não querem que a verdade seja dita. É claro que vão combater qualquer tipo de rádio, só não vão combater a tua rádio, porque você é maçom igual a eles. Você mesmo no teu programa você fala o quê? Não, eu não vou falar contra maçom, porque logo no dia seguinte o meu programa sai do ar. Isso não é sabedoria. Sabedoria para você é se unificar com a política, se unificar com o diabo, se unificar com outras religiões. Fala manso diante deles. Você é muito valente para falar contra o homossexual, mas é covarde para falar contra as outras religiões falsas, satânicas e diabólicas. Ao contrário, você se alia a ela como você fez na maçonaria. Sabe o que é a maçonaria? Para você que está vendo aí, me vendo falar do Silas Malafaia na maçonaria, talvez não tenha entendimento. A maçonaria se estabeleceu pela opressão. A maçonaria eram vários judeus, vagabundos, mercenários, bandidos, tá? Que foram contratados pelos padres católicos na época das cruzadas para sair por aí roubando, matando, estuprando e destruindo tudo. Isso é a maçonaria. E esses judeus fizeram o quê quando voltaram para Roma? Eles não entregaram aquele dinheiro todo que haviam roubado, que foi muito dinheiro, muita terra que eles roubaram, e se estabeleceram como um estado político acima de todos os outros. E é isso que Silas Malafaia apoia. Sabe quem é o deus da maçonaria? É o Baphomet, é o bode. É isso que Silas Malafaia apoia. Então, eu quero deixar esse meu recado aqui, esse meu desabafo para esse desgraçado, tá? Eu espero que Silas Malafaia, assim como Herodes foi comido por bichos e a sua carne apodreceu, que aconteça com você, como aquele político Herodes, aquele assassino, é você. Ele era um assassino que matava com a sua opressão das armas, a opressão do exército que ele tinha lá, e você é um assassino que mata ideologicamente, fazendo as pessoas acreditarem numa mentira, numa farsa. Então eu espero que o Senhor envie o anjo da justiça dele a teu respeito, para que você nunca mais se levante de uma cama, para nunca mais você falar tanta merda como você fala, para você nunca mais guiar pessoas cegas para um abismo, porque é isso que você faz, tá? Eu gostaria de ler aqui também um versículo de Romanos capítulo 1, que fala: além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus. Você, Silas Malafaia, desprezou o conhecimento de Deus. É impossível pregar com uma lei criada por maçons, que é a Constituição, e pregar com a Bíblia. É impossível. Você desprezou a lei de Deus. Isso aqui, ó, você se enquadra aqui, ó, Romanos capítulo 1. Ele mesmo os entregou a ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. E é isso que você tem feito. Então se tornaram cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal. Ou seja, e desobedecem aos pais. Não temos visto isso na política? São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Agora, olha o que a Bíblia fala a respeito de tudo isso, que é a tua corja que tu tem apoiado, é a tua corja que tu anda lá no meio. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara digno de morte
todas as pessoas que praticam tais atos não somente aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Ou seja, você defende, você apoia, você diz que você jamais vai ser político, mas você apoia toda essa corja. O Cunha matou milhões. E todos esses políticos aí que você apoia, eu vi na internet que você apoiou mais de 40 políticos. Tudo ladrão, tudo safado, tudo da pior qualidade. Tem foto de Silas Malafaia com um garotinho. Eu não vou nem mencionar aqui o nome desses candidatos, porque para mim todo mundo que entra na política é do diabo. A política tem a sua base na maçonaria, como eu já expliquei aqui o que é a maçonaria. É uma organização satânica, é uma organização diabólica, é uma organização que nós, cristãos verdadeiros, combatemos. Nós que aqui, morremos por Cristo. Morrer pela pátria nunca. Nunca. Enquanto você está aí preocupado em morrer pela pátria, você está preocupado em defender a pátria, nós estamos preocupados em dar o nosso sangue para defender o evangelho da verdade e da justiça, o evangelho de Jesus Cristo, pois ele deu o seu sangue pela Bíblia, não pela Constituição. Nenhum profeta nunca apoiou a Constituição. Quando os reis de Israel iam buscar apoio na Babilônia, iam buscar apoio no Egito, Deus enviava o profeta e falava: não confieis neles, confiai em mim, no Senhor. Mas eles não confiavam, e quando confiavam na Babilônia, quando confiavam no Egito, eles eram destruídos, eles eram traídos. E assim será você, assembleiano, povo assembleiano, porquanto não confiaste no Senhor, será destruído. Nesse século 21, Jesus Cristo está voltando, e vocês verão o fruto do que vocês estão plantando. Não é fruto de Deus. Ter político no Congresso não é de Deus, é do diabo. É só você ler Bíblia, você buscar em Deus, você fazer uma oração que Deus vai te revelar, e você ter conhecimento bíblico. Para de ouvir esses teus pastores degenerados, esses safado pilantra que só pensa em dinheiro. Como que um homem que diz que rádio pirata tem que ser combatida? Ora, ele não tem conhecimento do irmão André da Portas Abertas, um homem que pregou escondido por debaixo da cortina de ferro na Rússia, que teve suas 2 pernas quebradas por pregar a verdade, por não se render àquela nojeira lá de comunismo. Ele fazia tudo isso, sabe como? Na clandestinidade. Ele não fazia isso na legalidade, porque o comunismo nunca aceitou o cristianismo. Ao contrário, eles combatem, eles matam, são assassinos. Entendeu? E você vem dizer que não, tem que combater as igrejas que estão ilegais. Você não conhece a igreja na China, seu desgraçado, seu maldito. Você não conhece, você não sabe o que é um cristão verdadeiro da sua vida, mas não aceitar uma merda de uma Constituição, uma merda de uma lei criada por satanista, criada por maçom vagabundo. Tá? Então essa aqui é a minha indignação. Você, povo assembleiano, acorda, desperta tu que dormes. Jesus Cristo está voltando e você está aí metido com política, credibilizando. Ninguém nunca viu político mudar merda nenhuma nesse país nem nesse mundo. Só fazem leis para engrandecer rico, só fazem leis para se engrandecer, para criar forças armadas cada vez mais para oprimir a população. E vem esse maldito dizer que não temos que ser na legalidade. Silas Malafaia, eu espero que o Senhor envie o anjo da justiça a teu respeito e que tu sejas consumido por vermes, assim como Herodes se fez Deus. Tu te fazes Deus nas Assembleias de Deus, tu te fazes Deus sobre esse povo ignorante. Então tu que está nas Assembleias de Deus, desperta tu que dormes enquanto ainda há tempo.